Amigos e amigas, seguinte, na sexta-feira mostramos em primeira mão aqui no Brasil Urgente que um cachorro foi agredido com golpes de facão. A informação é que o próprio tutor teria tentado matar o animal, é mole? O homem foi preso e o cachorro, através da ONG Seu Amigo, recebeu atendimento em um hospital veterinário da cidade. Pois bem, hoje recebemos aqui no estúdio a responsável pela ONG Seu Amigo e advogada animalista, doutora Eveline Paludo. Vamos recebê-la. Boa tarde, doutora Eveline, tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo espaço aqui no programa para falar de um caso tão emblemático. Olha, o prazer em recebê-la é todo nosso. Que pena, né, que numa situação como essa aqui. Doutora Eveline, enquanto a gente mostrava aqui a situação de maus tratos, né, o nosso colega Jean Pereto falava contigo, né? E graças à sua disponibilidade, o cachorro foi socorrido, né, doutora? Exatamente. Enquanto vocês estavam acompanhando lá no local, com uma equipe no local e percebendo a necessidade de atendimento e a ausência de suporte para esse resgate, o Jean entrou em contato comigo e nós providenciamos todo o necessário para que ele fosse atendido o quanto antes, porque nós não tínhamos também informação, né? Nós não tínhamos nenhum veterinário no local para nos dizer a gravidade e a profundidade dessas lesões. Como ele estava gotejando sangue, ele tinha perfurações no pescoço, no tórax, nos braços. Então, a gente precisava providenciar atendimento o quanto antes. De lá para cá, a senhora está acompanhando de perto essa situação. Eu lhe pergunto, como é que está o estado clínico desse cachorro? De lá para cá, ele vem sendo mantido internado, ele segue internado. Na sexta-feira ainda foi percebido, através de um hemograma, que ele estava com uma anemia acentuada. Ele estava com a presença de centenas de carrapatos, o que também causou uma doença que se chama erliquiose, né? E é uma doença grave, é uma doença que pode levar à morte o animal. Ainda mais que era um animal ferido e estava perdendo sangue. A erliquiose acentua ainda mais a anemia que ele já se encontrava. Então, foi ingressado com medicação intravenosa para manter o quadro dele, estabilizar o quadro dele. E hoje ele passou por uma transfusão de sangue para poder, posteriormente, né, hoje o organismo dele reagindo bem, amanhã ele fazer os procedimentos necessários para fechar essas lesões que estão abertas por conta dos golpes que ele levou. Tadinho, hein? Doutora, foi necessário, então, fazer essa transfusão de sangue. Você vai ter que repor o estoque no banco de sangue, é isso? Sim, nós temos que repor o estoque no banco de sangue do sangue que foi preciso para salvar a vida desse animal. Então, se você tem um cão que tem a idade entre 1 e 8 anos, que pese de 20 quilos para mais e que esteja saudável, nós pedimos que você entre em contato com o Hemocentro de Cascavel, o Hemocentro Veterinário de Cascavel, para que ele possa fazer a doação. Essa doação não tem custo, o animal vai ganhar uma série de exames, consulta, vacinação, tudo isso em agradecimento a essa doação, a essa contribuição, porque a gente precisa repor o sangue que foi utilizado para este cão. Olha, a imagem que você está vendo aqui enquanto a doutora concede essa entrevista é do banco de sangue aqui da cidade de Cascavel, um banco de sangue especialmente para cães. Se é que você não sabia, você está sabendo, porque aqui no nosso programa também informação. Doutora, é muito caro para manter, não é? Esse banco de sangue em atividade aqui, não é verdade? É caro para manter o banco de sangue em atividade e é muito necessário de doadores, porque nós temos animais que já perderam a vida por não conseguir uma bolsa de sangue em tempo hábil para poder fazer a transfusão e garantir a estabilidade da saúde dele. Então, se você tem um animal, um cão, nessas situações de saúde que eu mencionei, ou um gato que pese acima de 5 quilos, que também esteja entre 1 e 8 anos e saudável, entre em contato com o banco de sangue veterinário, porque assim como o banco de sangue humano, o banco de sangue veterinário só consegue trabalhar se ele tiver doadores. Doutor, vou fazer uma pergunta aqui bem inocente, né? Nós temos uma tipagem sanguínea O positivo, A negativo, outras coisas. O animal também tem esse tipo de tipagem ou não? Não tem tipagem sanguínea que eu tenha conhecimento. Sim. Agora, é feita uma série de exames nesse animal, no sangue dele que é coletado, para verificar a possibilidade de que esse sangue seja utilizado por outros animais.
Então, é importantíssimo que a pessoa faça isso. Sem contar que ela sendo doador, né, aquele animal sendo doador, ele mantém os exames dele em dia, ele mantém a vacinação dele em dia e ele mantém uma consulta periódica. Porque cada vez que ele for doar, é feita a consulta, é feito os exames e também a vacinação acompanhada. Interessante, doutora Eveline. Nesse caso, após a agressão, o atendimento não deveria ser feito através do SAMUCão? Deveria, principalmente porque a gente está tratando aqui de uma situação de flagrante de crime de maus tratos. Então, a gente tem uma política pública, que é o SAMUCão, que é para atendimento de situações de urgência e emergência. Um animal golpeado a facão pelo próprio tutor, ele é um animal vulnerável e que ele não tem ninguém por ele, porque a pessoa que deveria cuidar é justamente a pessoa que golpeou. É neste momento que o poder público tem que se fazer presente. Tem que apresentar o serviço através do SAMUCão, que tem o convênio com uma instituição de hospital, de atendimento médico veterinário, que tem uma ambulância que não custou barato para os cofres públicos e precisa ser utilizado. Quando a gente tem uma política pública de urgência e emergência que só atende em horário comercial, ela não tem eficiência. Porque os crimes de maus tratos, assim como os crimes de agressão contra mulher, idoso, criança, os vulneráveis em geral, eles não acontecem em horário comercial. Na maioria das vezes, o agressor faz isso depois que ele chega do trabalho, no final de semana, quando ele sai para beber e volta para casa. Então, é neste momento que essa política pública precisa estar lá, precisa estar presente para atender e amparar essas vítimas, que são cidadãos cascavelenses, assim como qualquer outro nascido aqui. Doutora, vocês interpelaram o Ministério Público acerca desse atendimento. E qual foi a resposta que o Poder Público deu para o Ministério Público? O Poder Público oficiou em resposta, né, ao Ministério Público, porque o Ministério Público solicitou informações sobre esse horário estendido, e eles disseram que não foi implementado esse horário estendido para o SAMUCão porque não tem demanda. Não tem demanda? Pois é. Enquanto o poder público diz que não tem demanda, as ONGs, os protetores, as pessoas em geral, a sociedade civil está arcando com essa demanda. Porque as ONGs e os protetores não recebem verba pública. Nenhum real de verba pública em Cascavel é destinado para pagamento das contas das ONGs. Então, a gente está assumindo uma responsabilidade que é do poder público e assumindo uma dívida enorme, porque nesse horário de plantão que o atendimento veterinário é mais caro. E as clínicas não estão erradas em cobrar o serviço prestado, porque é através desse valor que elas se mantêm, que os veterinários mantêm as suas famílias. Eles não podem também ser obrigados a fazer isso de graça, né? A prefeitura é que precisa fazer com que a política pública dela, que está em execução, seja eficiente, porque não adianta executar algo que está ineficiente. Eu imagino que esse levantamento feito pela pessoa ao repassar, né, para o gestor, deve ter faltado alguma informação, porque demanda tem sim. Doutora, sabemos que o custo da medicina veterinária é alto, né? Com isso, as ONGs acabam muitas vezes até mesmo se endividando para cuidar dos animais que são maltratados ou abandonados. Caso alguém, né, que nos assista nesse momento queira colaborar com a sua causa, como é que faz para fazer essa doação? Olha, para esse caso específico, as pessoas que quiserem contribuir com o trabalho da ONG Sou Amigo para restabelecer a saúde deste cão, que ontem nós batizamos ele de Joaquim, porque ele foi resgatado na rua São Joaquim. Então, até foi uma sugestão do policial militar que participou do resgate. Pode fazer a doação diretamente no hospital veterinário onde ele está internado ou através do Pix da ONG Sou Amigo, que é o CNPJ da ONG. Eu acredito que deve estar na tela, da Tarobá. Então, tira uma foto. Inclusive, tem um QR Code aqui da associação, né? Isso. Coloca lá no QR Code ou tira uma foto para não perder a informação do número do nosso Pix. E toda doação é muito importante. Às vezes a pessoa pensa, mas eu só tenho R$10 para doar, não vou doar porque não vai fazer diferença. Faz muita diferença. Se todo mundo puder doar um pouquinho, nos ajuda muito, porque esse animal ainda está internado desde sexta-feira e ele ainda vai passar por procedimento. O animal ainda está internado e vai passar por procedimento. E o tutor dele ainda está preso? A informação que eu tenho é que ele permaneceu preso durante o final de semana. Eu acredito que hoje ou amanhã deve ser feita a audiência de custódia. Caso não tenha sido feito hoje, deve ser feito amanhã. Doutora Eveline Paludo, só aumenta a nossa admiração por você ser uma mulher guerreira por tantas causas, incluindo essa causa animal.
meu muito obrigado. Em nome de todas as pessoas que têm admiração pelo teu trabalho, pela ONG, pela causa, nós queremos aqui pedir a Deus que te dê vida, saúde e muita força para continuar combatendo as mazelas contra os animais, tá bom? Obrigada, Parangolé, e obrigada a todo mundo que, de alguma forma, contribui com o trabalho das ONGs e dos protetores independentes em Cascavel, seja fazendo doação, oferecendo lar temporário ou adotando um animal. Muito obrigada, porque a gente precisa disso para poder seguir por eles. Exatamente. Vou me despedindo de você. Até uma próxima oportunidade com boas notícias, tá? Obrigada. Valeu, doutora Eveline.